Uma boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, Luiz Fernando Pirola. Ele vai falar um pouco para nós sobre Jesus na casa de Zaqueu, né? Então vai falar um pouco sobre a parábola dos talentos e vai falar um pouco do que aconteceu quando Jesus foi até a casa de Zaqueu. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Eu vou ler aqui uma mensagem para nós elevarmos os nossos pensamentos, nos prepararmos para receber esses conhecimentos que o nosso irmão veio nos trazer hoje. Boa noite, Pirola. Boa noite a todos. A paz de Deus possa nos envolver. Que assim seja. Pessoal, a mensagem que nós vamos ler hoje é a mensagem do Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel, item 109. A exemplo do Cristo. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Olha que a gente abre a mensagem ao acaso aqui em Pirola, e já caiu bem na do Zaqueu. Sim. Acaso nós sabemos, ele não existe. Isso é verdade. Uma ótima palestra para você, viu, Pirola? Qualquer coisa, eu tô por aqui. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Na noite de hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre o 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo do Evangelho, existem duas passagens que nos esclarecem muito, nos trazem muitas reflexões, e é sobre elas que nós vamos estar falando na noite de hoje. Tem uma passagem no Evangelho que Lucas relatou no seu Evangelho. Fala sobre Jesus na casa de Zaqueu. Vamos esclarecer um pouco, porque não somente Lucas falou sobre isso, mas, né, de uma certa forma, nós temos algumas orientações dos benfeitores amigos. No livro A Boa Nova, por exemplo, tem uma mensagem que fala sobre o servo bom. Nesse livro, ele faz um relato justamente sobre o real acontecimento de Jesus junto com Zaqueu. Então, nós vamos procurar relembrar essa passagem do livro Boa Nova, que fala Jesus na casa de Zaqueu.
A história nos conta que Jesus, saindo da Galileia, haveria de passar por várias cidades até chegar a Jerusalém. Isso na sua derradeira viagem a Jerusalém, não é? E sabiam todos que ele passaria pela cidade de Jericó. E muitas pessoas ficavam na beira das estradas para ver, conversar e aprender um pouco mais com Jesus. Na cidade de Jericó existia um hebreu ou judeu chamado Zaqueu. Esse Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Ele não era muito bem visto pelo seu próprio povo. Por quê? Como um hebreu, cobrava os impostos dos próprios hebreus para mandar dinheiro para Roma, não é? Então ele era tido como uma pessoa de má vida. Mas Zaqueu, ele já ouviu falar de Jesus, não o conhecia pessoalmente, e ele queria conhecê-lo. E sabendo então que Jesus iria passar por um determinado lugar, ele, sendo de baixa estatura, ele subiu a uma figueira brava para que ele pudesse ver Jesus, pois no meio da multidão, talvez ele não conseguisse ver Jesus da forma como ele gostaria de ver. E quando Jesus estava passando, Jesus parou diante dessa figueira, olhou para Zaqueu e pediu para que ele descesse, pois ele estava querendo, naquele dia, se hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu imediatamente então desceu. O livro nos relata que ele se abraçou a Jesus e caminhou com muitos passos de braços dados com Jesus, falando sobre si, sobre a sua vontade de conhecê-lo e aquilo que ele fazia, sem antes ordenar, não é, para os seus servos que fossem na frente e preparasse a sua casa para que pudesse receber Jesus. Depois de um determinado tempo, chegaram até a casa de Zaqueu. Nesse entremeio, os discípulos de Jesus, entre si, vendo Jesus de braço dado, entre aspas, com uma pessoa de má vida, questionavam entre si. Mas Jesus falava que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como Jesus então se propõe a se hospedar na casa de um homem de má vida? E Jesus, ouvindo esse burburinho, ficou em silêncio e continuou conversando com Zaqueu. Até que chegaram à casa de Zaqueu. Sentaram-se num alpendre e essa conversa versou sobre os ensinamentos de Jesus. E Zaqueu, sabendo sobre os ensinamentos de Jesus, por já tinha ouvido falar desses ensinamentos, preocupado sobre o trabalho que ele realizava como cobrador de impostos, ele foi logo explicando para Jesus. Olha, eu sei que eu sou tido como uma pessoa de má vida, sou um cobrador de impostos, mas desde há muito tempo eu ando percebendo a dificuldade das pessoas sustentarem a própria família. Então, eu comecei com alguns trabalhos de criação de animais e também do cultivo permanente da terra. E muitas pessoas, não só daqui de Jericó, como também de Jerusalém, vêm aqui buscar o sustento para a sua própria família. Jesus, então, se regozijou com isso. Falou, muito bem, é assim que nós precisamos fazer, não é? Em um determinado momento, Zaqueu pediu licença, pois precisava chamar os seus filhos, seus entes queridos, para apresentar a Jesus. E assim, então, ele fez. E Jesus, então, começou a responder
para os seus apóstolos, determinadas perguntas que eles estavam fazendo para Jesus. Como, mestre? Sempre nos falou sobre justamente a avareza, o rico, a dificuldade de um rico, não é? Então, Jesus esclareceu a eles. Por acaso, o Evangelho vem fazer a todos pobres e mendigos? Tem aqueles que entesouram para a terra e tem aqueles que entesouram para o céu. E Zaqueu, ele, de uma certa forma, ele já começou a entesourar no céu, devido ao trabalho que ele começou a dar, ou a condição de trabalho que ele começou a dar para as pessoas. Aí, então, veio Zaqueu com os seus familiares e os apresentou a Jesus. E a conversa continuou e Zaqueu disse: olha, eu sei que eu posso ter prejudicado alguém na cobrança de impostos, então eu me proponho hoje dividir a metade dos meus bens com as pessoas necessitadas. E todos aqueles que eu possa ter lesionado, eu me proponho a pagar 1/4 daquilo que eu devo a cada um deles. Ou melhor, acrescentar a 1/4 aquilo que eu devo a eles. Então, nessa situação, Jesus disse: bem-aventurados é Zaqueu, pois neste momento a salvação desceu sobre este lar. Continuou a conversa e depois, então, eles fizeram uma pequena ceia e na segunda parte, então, depois da interpretação dessa passagem de Zaqueu, eu vou comentar com vocês a parábola que Jesus nos ensinou quando estava na casa de Zaqueu. Depois de toda essa conversa, Jesus, como permaneceu lá durante a noite, antes de dormir, então ele contou ou ele falou sobre a parábola dos talentos. Bom, primeiramente nós vamos procurar analisar essa passagem de Jesus à entrada da cidade de Jericó. Muito bem. Nós sabemos que sempre quando Jesus passava por algum lugar, muitas pessoas se aproximavam para vê-lo, para tocá-lo, para aprender aquilo que ele estava para nos ensinar. E não foi diferente, mesmo pessoas conhecendo Jesus, se propuseram a encontrá-lo novamente na entrada da cidade. Foi quando então Zaqueu, ele subiu a uma figueira brava. O primeiro ponto de reflexão para todos nós é que Zaqueu, ele procurou um modo diferente de ver Jesus, ou um ângulo diferente para conseguir ver Jesus. Ele se destacou da multidão. Ele não ficou no meio da multidão. Ele subiu na figueira para que pudesse melhor visualizar Jesus. Então, esse primeiro ponto de reflexão para todos nós na noite de hoje é justamente isso. Como nós estamos vendo ou procurando nos encontrar com Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus. Como Zaqueu também já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não o conhecia pessoalmente. E como nós estamos buscando conhecer Jesus? Queremos realmente conhecer pessoalmente Jesus ou conhecer somente pelas suas palavras? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de reflexão é que ele nos mostra que ele não faz acepção de pessoas.
para ele, todas as pessoas são iguais. Ele atende a todas as pessoas, não somente aquele necessitado, como aquele que muitas vezes, como Zaqueu, não foi em busca de nada para si. Ele simplesmente queria conhecer realmente Jesus. Então, Jesus, consequentemente, pela sua mediunidade, pela sua intuição, pela sua vidência, conhecia Zaqueu, sabia o que realmente ele era. E para nos ensinar que não devemos fazer acepção a nenhum tipo de pessoa, foi justamente na casa de Zaqueu que ele escolheu ficar. Porque todos podem ter a oportunidade de se encontrar com Jesus, de passar algum tempo com Jesus, independentemente de como nós realmente somos. Se somos mais devedores ou não. Ele está sempre pronto para se hospedar na nossa casa. Nós aceitamos que ele se hospede na nossa casa? É um outro ponto de reflexão também. Aí, no livro Boa Nova, ele nos fala que, de uma certa forma, Zaqueu deu os braços para Jesus e caminhou com ele, de braços dados. Quando eu li pela primeira vez isso, né, eu achei, poxa vida, caminhar de braços dados com Jesus, o que significa isso para mim? Será que eu consigo caminhar de braços dados com Jesus? Não deixa de ser uma responsabilidade muito grande, não é? Pois caminhar ao lado de Jesus significa estarmos preparando para fazer aquilo que ele nos ensinou. Isso significa caminhar de braços dados com Jesus. De uma certa forma, Zaqueu, nas suas explicações, quando caminhou com Jesus, ele falou daquilo que ele estava fazendo. Olha, eu percebi que muitas pessoas tinham necessidade de emprego. E com o meu dinheiro, eu passei a dar emprego para essas pessoas. Então, isso significa caminhar ao lado de Jesus. Significa se utilizar daqueles bens que muitas vezes nós recebemos, para que nós possamos, de alguma forma, colaborar para a evolução, não somente nossa, mas daquelas pessoas que continuam na nossa caminhada ao nosso lado. Então, cabe a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, colaborar com a evolução do nosso próximo. Existem muitas maneiras. Talvez nós não tenhamos uma empresa ou um numerário suficiente para que nós possamos montar, por exemplo, uma agricultura ou uma criação de gado. Sabemos as pessoas necessitadas, mas podemos muitas vezes perceber a necessidade de alguma empresa, de algum amigo que está necessitando de uma mão de obra e encaminhar aquele necessitado para que ele possa se empregar e ter o sustento não só para si, mas como também para toda a sua família. Era isso que Zaqueu se propôs a fazer. Não só as pessoas daquela cidade, mas de outras cidades vinham até ali buscar o sustento de si mesmo. Jesus, ouvindo atentamente, se regozijou com isso. Pequenas coisas que ele fez, Jesus ficou contente. Da mesma forma, cada um de nós, quando fazemos pequenas ações, pequenas coisas, Jesus, os benfeitores amigos, se comprazem com isso. Isso denota a nossa evolução. Não estamos olhando única e exclusivamente para nós, mas estamos conseguindo já olhar também para
o nosso próximo. Numa segunda sequência, Zaqueu reconheceu perante todas as pessoas os seus erros. Ele diz, na frente de todas as pessoas: eu sei que eu sou tido uma pessoa de má vida, mas eu estou procurando melhorar. É um ponto de reflexão para nós também, se nós reconhecemos os nossos erros, os nossos vícios, os nossos defeitos, para que nós possamos, pedindo auxílio dos benfeitores amigos, também nos transformarmos, buscarmos a nossa melhora, para que possamos evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente falando. Então, precisamos reconhecer os nossos erros. Zaqueu não fez isso em particular. Ele fez isso abertamente. Não precisamos fazer isso abertamente perante o público. Mas quando tiramos aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos para conversarmos com o nosso mentor espiritual, conversarmos com Jesus, com o nosso Pai, reconhecermos realmente as nossas imperfeições. Porque reconhecendo essas imperfeições, se torna mais fácil, de uma certa forma, nós trabalharmos com aquilo que dificulta a nossa evolução, que são os nossos vícios e os nossos defeitos. Muito bem. Quando, naquela conversa, ele pediu licença para Jesus, para que ele pudesse, de uma certa forma, buscar os seus familiares, para que ele pudesse apresentar Jesus a eles. Olha outro ponto de reflexão muito bom para todos nós. Quando entramos em contato com aquilo que Jesus nos ensinou, que percebemos que aquilo é bom para cada um de nós, cabe a nós levarmos os nossos entes queridos e apresentá-los a Jesus. Apresentar aos nossos entes queridos a boa nova. Não só aos nossos entes queridos, mas todos aqueles que estão ali próximos de cada um de nós. Como também, não só os filhos de Zaqueu, mas os servos de Zaqueu também. Então, Zaqueu apresentou a todos aquelas pessoas mais próximas Jesus. Estamos conseguindo apresentar Jesus para as pessoas que estão à nossa volta? Muitas vezes não podemos esperar as pessoas vir nos pedir alguma coisa. Se nós formos capazes de perceber a dificuldade de um amigo, de um ente querido, diante de uma determinada situação, vamos apresentar a eles os ensinamentos de Jesus. Vamos mostrar que não estamos sós. Jesus caminha ao nosso lado, independente da posição social que nós nos encontramos. Ele está sempre pronto, mas ele espera que as pessoas também estejam prontas para receberem Jesus. É recíproco, não é? Jesus, como no seu primeiro milagre, não é? Que João relata, foi a transformação da água para o vinho. Jesus, né, diz que Maria se encontrava numa festa de casamento e Jesus e seus discípulos foram convidados. Ou seja, Jesus só vai a um determinado lugar quando ele é convidado. Então, ele espera que nós possamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. E foi isso que Zaqueu fez. Chamou todos os seus entes queridos para que pudesse, então, também, da mesma forma que ele, conhecer a Jesus. Feito isso, então,
ele se propõe a dividir os seus bens com aquelas pessoas mais necessitadas. Talvez nós ainda não estejamos com o coração tocado como Zaqueu se tocou, não é? Ou como Jesus tocou o coração de Zaqueu. Então, ele se propôs a dividir. Na época, era comum também sempre restituir, no caso de uma dívida, uma quantidade de juros. E essa quantidade de juros era 1/5 o valor estipulado da dívida. Zaqueu, então, ele foi além do 1/5. Ele se propôs a indenizar as pessoas em 1/4. Pagaria aquele tanto e mais 1/4 como juro daquilo que ele estava ou poderia ter lesado alguém, não é? Então aí mostra uma passagem em que ele reconhece que pode ter lesionado alguém e ele propõe a se reconciliar com aquelas pessoas, não é? Da mesma forma, muitas vezes podemos não lesionar materialmente uma pessoa, mas podemos, de uma certa forma, atrapalhar moralmente, lesioná-la moralmente falando. Então, cabe a cada um de nós, né, refletirmos se temos algum desafeto, alguém que se diz nossos inimigos, e nos propormos a nos reconciliar com ele, a exemplo do que Zaqueu se propôs ali junto com Jesus. Então, nessa passagem, né, nós temos muito para refletir sobre o que Zaqueu representou para cada um de nós quando recebeu Jesus, né, no seu lar. Então, cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. E como, então, não é, os questionamentos continuavam, justamente por Jesus estar na casa de Zaqueu, depois da ceia, Jesus, então, ele fala, ou ele nos conta, não é, sobre a parábola dos talentos, que está no capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 25, não é? Então, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, a um senhor de uma terra, que precisando fazer uma viagem para um país distante, ele chamou alguns dos seus servos. A um, ele entregou 5 talentos. A outro, ele entregou 2 talentos. E a um terceiro, ele entregou 1 talento. E empreendeu essa viagem para esse país distante. Quando retornou dessa viagem, ele chamou então os seus servos para que prestasse conta daquele dinheiro que lhes foram emprestados. Então, primeiramente, ele chamou aquele que ele tinha dado ou emprestado 5 talentos. Aquele servo veio e disse assim: olha, me emprestastes 5 talentos. Eu fui, trabalhei com eles e ganhei mais 5 talentos. Então ele disse assim: eis aqui 10 talentos. E o Senhor então disse: servo bom, foste fiel no pouco que lhe foi depositado. Vinde vós para o gozo do vosso Senhor. Chamou então aquele que tinha recebido 2 talentos. Igualmente, aquele que recebeu 2 talentos chegou a ele e disse: olha, me emprestastes 2 talentos. Eu fui, trabalhei com eles e ganhei mais 2 talentos. Eis aqui 4 talentos.
Então o pai de família disse: servo bom, foste fiel no pouco que lhe foi confiado. Vinde vós também para o gozo do seu senhor. E por último chamou aquele que havia recebido um talento. Aquele que recebeu um talento chegou e disse assim: olha, eu sei que és muito rígido, que você colhe aonde não semeia, que ajunta aonde não espalhou. Com medo de perder o seu talento, eu fui e o enterrei. Então, eis aqui o seu talento. Então, aquele senhor disse: servo mau, não foste fiel ao pouco que eu lhe confiei. Pediu aos outros servos que retirasse aquele talento, que lhe amarrasse a mão e os pés e o colocasse nas trevas exteriores, aonde haveria prantos e ranger de dentes. E pediu então que desse aquele talento àquele que tinha 10 talentos. Muito bem. Essa passagem, né, Jesus fala sobre os dons, aquilo que nos é muitas vezes emprestado quando nós precisamos continuar o nosso trabalho evolutivo. Jesus fala daquele pai de família, né, daquele senhor que deu alguns talentos aos seus servos. Quem seria esse senhor? Esse senhor seria o próprio Jesus ou Deus nosso Pai, que por intercessão de Jesus nos empresta aqueles talentos que nós necessitamos para continuarmos a nossa evolução. Ou seja, talentos que ainda nós não desenvolvemos, mas precisamos de alguns emprestados para que nós possamos continuar o nosso trabalho, resgatando os nossos débitos pretéritos e adquirindo conhecimentos na nossa evolução, tanto intelectual quanto moralmente falando. Eu vou aqui fazer uma comparação para que a gente possa entender melhor isso. Muitas vezes, dentro do nosso processo evolutivo, nós ainda não temos o merecimento da mediunidade natural. Nós temos dois tipos de mediunidade. A mediunidade natural, que é aquela que já foi desenvolvida pela evolução, principalmente moral do médium, em que ele já adquiriu esse talento pelo merecimento na sua evolução. E temos uma mediunidade que nós falamos que seria mediunidade de prova. É aquela mediunidade que nos é emprestada. Nós não adquirimos pelo merecimento, mas o plano espiritual nos empresta para que nós, fazendo uso dessa mediunidade, possamos nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo na nossa evolução. Essa não é nossa, é emprestada. A mediunidade natural, ela, já adquirida pelo merecimento, ela não pode mais ser tirada, entre aspas, do médium, porque pela evolução moral dele, ele não vai fazer um mau uso dessa mediunidade. Ao contrário daquela mediunidade de prova que nos é emprestada, que muitas vezes o médium ainda não tem uma transformação moral e pode muitas vezes fazer um mau uso desse tipo de mediunidade. Não é? Então, o plano espiritual nos empresta alguns dons, né? Alguns, entre aspas, né? Como nos diz a parábola, alguns talentos. Só que um dia
nós precisamos prestar conta daquilo que nos foi emprestado. Foi o que aconteceu quando, entre aspas, aquele senhor retornou. Chamou então aquele que tinha recebido emprestado 5 talentos para que ele pudesse prestar contas. Então ali ele disse: olha, você me emprestou 5 talentos. Eu fui, trabalhei, e é muito importante nós prestarmos atenção no verbo que aquele servo coloca. Eu ganhei mais 5. Quando nós ganhamos, passa a ser nosso. Se você me emprestou 5, eu trabalhei, ganhei 5. E a parte mais importante que nós precisamos entender muito bem nessa passagem é que quando ele fala isso, ele coloca à disposição do Senhor aqueles talentos que lhe foi emprestado e mais os 5 que ele ganhou. Ele diz assim: ganhei mais 5. Eis aqui 10 talentos. Ou seja, ele passou a ter o merecimento de uns dons que ele desenvolveu e passou então a colocar à disposição do Senhor o talento que ele ganhou, passou a ser dele. Ele se colocou como colaborador do Senhor, não é? Com aqueles talentos que ele havia ganho. Por isso, então, que o Senhor disse: foste fiel naquilo que lhe foi emprestado. Outro ponto de reflexão também, que nos serve muito bem, a parte material. Tudo que nós temos nos é emprestado. Até o nosso corpo físico não é nosso. É emprestado para que o nosso espírito possa continuar a sua evolução. Todos os bens materiais que nós temos em nossas mãos nos é emprestado. Então, cabe um ponto de reflexão: o que nós estamos fazendo em benefício da comunidade? Aquilo que nós recebemos, se estamos colaborando com a evolução tanto material, intelectual e principalmente moralmente da nossa humanidade. Fazemos parte dessa humanidade. Jesus nos ensinou aquilo que deveríamos fazer e cabe a nós, então, fazermos isso para conseguirmos implantar um dia no planeta Terra o reino que ele veio nos ensinar, de paz, de fraternidade, de amor. Da mesma forma, ele chamou aquele que ele deu 2 talentos. Ele nos mostra isso, que cada um de nós vai recebendo de acordo com a nossa capacidade. Aquele que tem uma capacidade maior, não é? Vai receber mais. Já deu um progresso, já teve uma evolução. Então, ele passa a ter, entre aspas, também uma responsabilidade maior. Como disse Jesus: a quem é muito dado, muito será cobrado. Não é? Então, aquele que recebeu 2 talentos também, quando prestou conta, disse assim: olha, me emprestaste 2 talentos. Eu fui, trabalhei e ganhei mais 2. Ou seja, passou a ser dele aqueles 2. Mas ele também: eis aqui 4 talentos. Também, no pouco, ele colocou à disposição. Não somente aquele que tem muito, mas todos têm condições de colaborar de alguma forma, mesmo com o pouco que tem, para a conclusão da obra que o Cristo iniciou quando esteve aqui há quase 2000 anos atrás. E por último, então, ele chamou aquele que tinha poucas possibilidades de trabalhar, mas mesmo assim lhe deu um talento, lhe emprestou um talento. E aquele servo, então, entre aspas, preguiçoso, não querendo trabalhar com aquilo que lhe foi emprestado,
escondeu, ou seja, guardou somente para si. Aquilo que Jesus fala sobre, não é, de ele enterrar o talento, ele guardou dentro para si. Tudo aquilo que lhe foi emprestado, quando ele veio aqui para o planeta Terra, ficou para ele. Ele não trabalhou, não fez absolutamente nada. Jesus, ele fala nessa parábola uma coisa muito importante. Se você não soubesse trabalhar ou estava com medo de perder o meu dinheiro, você deveria colocá-lo nas mãos dos banqueiros, para que pelo menos eu tivesse o juro desse dinheiro. Ele não exigiria muito, somente o juro. Ou seja, quando temos um determinado dom, pode ser material ou espiritual, e não sabemos bem trabalhar com aquilo, ele nos orienta que nós deveremos buscar subsídios para trabalhar com aquilo. É muito comum nós ouvirmos, às vezes, pessoas dizerem assim: ah, eu tenho mediunidade. Me falaram que eu tenho mediunidade, mas eu não quero trabalhar com a mediunidade. Não é? Eu tenho medo ou qualquer coisa parecida. É comum nós ouvirmos isso. Então ele fala, se não sabe trabalhar com a mediunidade, procure alguém que possa orientá-lo a trabalhar com aquilo. Buscar um conhecimento, leituras, um entendimento, para bem trabalhar e colaborar na evolução do planeta Terra. Então, quando ele devolve o talento, ele fala assim, servo mal. Não foste fiel naquilo que eu te emprestei. Então, ele pede para que aquele servo tenha as mãos e os pés amarrados e seja colocado nas trevas exteriores, né? E antes disso, acabou por, entre aspas, retirar dele aquele talento que ele havia recebido emprestado. Ou seja, quando muitas vezes nos é emprestado alguma coisa e nós não bem trabalhamos com aquilo, muitas vezes, numa outra necessidade de continuidade de evolução, isso também pode ser nos tirado, não é? Então, nós vamos ter que passar a trabalhar sem nada para passarmos a ter o merecimento de futuramente nos termos prestado alguma coisa novamente. Então, eu queria deixar para vocês, na noite de hoje, esses pontos de reflexão. O Cristo não condena de forma nenhuma a riqueza. Ele condena o mau uso daquela riqueza que muitas vezes nos foi emprestado, que nós sabemos não é nosso. Nem o nosso corpo físico vai nos acompanhar quando regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual. Somente aquilo de bem que fizemos, não somente para nós, mas principalmente para o nosso próximo. Não importa quanto nos foi dado, pode ter sido dado o mínimo possível, mas se nós conseguirmos repartir um sorriso, uma palavra de incentivo, de encorajamento, um ouvido amigo, um abraço fraterno para com o nosso próximo, nós estamos, de uma certa forma, sim, colaborando para a evolução do nosso planeta Terra. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar durante toda esta semana a nos abençoar e a nos envolver. Que assim seja. Pirola, muito obrigada pela palestra. Eu estava aqui pensando sobre o que você disse, e eu acho que essa questão da parábola dos talentos, ela é uma mensagem de encorajamento, né? Uma mensagem para nos lembrar que nenhum de nós está sem talento algum, né? Nem que seja um talento emprestado pelo Deus nós possuímos, né?
Sim, sem Cabe a dúvida. nós não enterrar esse talento, não desperdiçar o nosso tempo, né? Aproveitando a cada oportunidade que nos é dada. Hoje não deu certo, amanhã vai surgir uma nova oportunidade, vamos trabalhar com isso. Com certeza. Pessoal, quem quiser, quem estiver precisando de atendimento fraterno, eu deixei o número aí nos comentários, é só entrar em contato com a gente por telefone. E também, se tiver alguém que está precisando colocar o nome de algum ente querido, ou de algum familiar, ou o próprio nome no caderno de vibrações, também pode deixar o nome para nós aí nos comentários, tá bom? Pirola, muito obrigada. A palestra foi ótima, Eu deu que para agradeço. refletir bastante. Um abraço a todos, uma ótima semana. Que a gente busque nessa semana isso que o Pirola nos disse, né? Procurar trabalhar os nossos talentos para renovar o nosso mundo espiritual, o nosso plano espiritual aqui, né? O terreno, para que a gente se eleve, né? Possa ser útil ao nosso próximo, possa desenvolver esses talentos todos aí que estão à disposição, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Pirola. Um beijo. Boa semana. Fiquem em Boa paz. noite, fiquem com Deus. Que assim seja.